Graça e paz de Cristo, dia 13 de janeiro, café com Deus Pai. Ele o surpreenderá. Vamos ler aqui o versículo de hoje. Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Todos os dias passamos por vários ciclos repetitivos que se seguem por semanas, meses e anos. Por mais que passemos todo esse tempo em busca de realizações pessoais, somos sempre assolados por um sentimento de vazio que nunca é preenchido. Mas o que você costuma chamar de solidão, esse vazio que você tenta de várias formas preencher, é na verdade saudade de Deus. Você foi criado para ter um relacionamento pessoal e íntimo com Jesus Cristo. Um relacionamento que Deus está ansioso por ter com você. Na verdade, a morte de Jesus foi para resgatar e restaurar esse relacionamento que tinha sido rompido por causa do pecado. Nada jamais vai compensar isso. Nenhuma pessoa, nenhuma experiência, nenhuma droga, nenhum sucesso, nenhuma posse. Nada vai preencher esse buraco doloroso no seu coração, senão o próprio Deus. Abra sua vida para Jesus. Diga a Ele quanto você quer conhecê-lo. Expresse a sua vontade de ter um relacionamento com Jesus. Você não foi criado para uma religião, regras, regulamentos e rituais, mas para um relacionamento em que você conversa com Deus o tempo todo e Ele lhe responde. Se tiver um relacionamento íntimo com Jesus Cristo, ainda que não tenha companhia humana, você jamais ficará sozinho, porque Ele estará sempre ao seu lado e nunca o abandonará, independentemente do que você faça. Deus nunca deixará de amar você. Não espere pouco de Deus. Crie muitas expectativas e certamente Ele o surpreenderá. Aqui a frase de hoje é: não deixe que as adversidades da vida determinem a sua fé em Deus. A sua fé em Deus é que deve prevalecer nas adversidades. Lendo aqui essa frase mais uma vez: não deixe que as adversidades da vida determinem a sua fé em Deus. A sua fé em Deus é que deve prevalecer nas adversidades. Hoje é o dia 13 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo de número 5. E a palavra-chave de hoje é conexão. Essa palavra-chave aqui é a palavra para guardarmos o tema principal do dia. O tema principal desse dia 13 é a conexão com Deus. O título aqui é que Ele o surpreenderá. Deus quer surpreender você. Mas o ponto principal dessa mensagem é que Deus quer preencher o vazio da sua alma. Ele quer se revelar a você, mostrar que Ele está presente na sua vida em todos os momentos. Tanto que o versículo que nós lemos aqui no início da mensagem é: Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Esse versículo fala sobre o momento em que Deus viu que depois de ter criado todas as coisas, o homem estava sozinho no jardim. Então Deus criou a mulher.
para que ele tivesse uma companheira, para que ele pudesse ter com quem conversar e com quem dividir a vida. Mas a mensagem aqui de hoje é que mesmo que você tenha uma pessoa com quem você está casado, com quem você está casada, há um vazio espiritual que o seu marido e que a sua esposa não pode preencher, que só Deus pode preencher. Nem o dinheiro, nem uma carreira, nem nada e ninguém pode preencher esse vazio. Esse vazio é o que se chama saudade de Deus. Nós fomos criados por Deus. Então, a nossa alma deseja, anseia por Deus. Por isso, muitas pessoas, mesmo com carreira, dinheiro e família, sentem às vezes esse vazio, esse sentimento de que tudo o que estão fazendo não tem sentido. Vamos ver aqui um homem que teve tudo na vida, mas mesmo tendo tudo, chegou a sentir um vazio na alma. Vamos ler sobre isso agora aqui em Eclesiastes. Estamos aqui em Eclesiastes. Esse livro da Bíblia é um livro muito pequeno. Ele tem apenas 12 capítulos. Ele foi escrito pelo rei Salomão. E o rei Salomão escreveu esse texto quando ele já estava velho. Ele viveu muitas coisas boas nessa vida. E mesmo tendo vivido muitas coisas boas, quando ele estava velho, ele escreveu sobre a vida. E vamos ler aqui. Nós vamos ler o capítulo 1 e o capítulo 2. Veja aqui o capítulo 1. São estas as palavras do sábio, que era filho de Davi e rei em Jerusalém. Versículo 2. É ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. Versículo 3. A gente gasta a vida trabalhando, se esforçando, e afinal, que vantagem leva em tudo isso? 4. Pessoas nascem, pessoas morrem, mas o mundo continua sempre o mesmo. 5. O sol continua a nascer e a se pôr, e volta ao seu lugar para começar tudo outra vez. 6. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas e acaba no mesmo lugar. 7. Todos os rios correm para o mar, porém o mar não fica cheio. A água volta para onde nascem os rios e tudo começa outra vez. Versículo 8. Todas as coisas levam a gente ao cansaço, um cansaço tão grande que nem dá para contar. Os nossos olhos não se cansam de ver, nem os nossos ouvidos de ouvir. 9. O que aconteceu antes vai acontecer outra vez. O que foi feito antes será feito novamente. Não há nada de novo neste mundo. 10. Será que existe alguma coisa de que a gente possa dizer: veja, isto nunca aconteceu no mundo? Não. Tudo já aconteceu antes, bem antes de nós nascermos. 11. Ninguém lembra do que aconteceu no passado. Quem vier depois das coisas que vão acontecer no futuro também não vai lembrar delas. 12. Eu, o sábio, fui rei de Israel em Jerusalém. 13. E resolvi examinar e estudar tudo o que se faz neste mundo. Que serviço cansativo é este que Deus nos deu. 14. Eu tenho visto tudo o que se faz neste mundo e digo: tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. 15. Ninguém pode endireitar o que é torto, nem fazer contas quando faltam os números. 16. E pensei assim: eu me tornei um grande homem, muito mais sábio do que todos os que governaram Jerusalém antes de mim. Eu realmente sei o que é a sabedoria e o que é o conhecimento.
17. Assim, procurei descobrir o que é o conhecimento e a sabedoria, o que é a tolice e a falta de juízo. Mas descobri que isso é o mesmo que correr atrás do vento. 18. Quanto mais sábia é uma pessoa, mais aborrecimentos ela tem. E quanto mais sabe, mais sofre. Agora vamos para o capítulo 2. Eclesiastes, capítulo 2. Versículo 1. Então, resolvi me divertir e gozar os prazeres da vida, mas descobri que isso também é ilusão. Versículo 2. Cheguei à conclusão de que o riso é tolice e de que o prazer não serve para nada. 3. Procurei ainda descobrir qual a melhor maneira de viver e então resolvi me alegrar com vinho e me divertir. Pensei que talvez fosse essa a melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a sua curta vida aqui na Terra. Versículo 4. Realizei grandes coisas. Construí casas para mim e fiz plantações de uvas. 5. Plantei jardins e pomares com todos os tipos de árvores frutíferas. 6. Também construí açudes para regar as plantações. 7. Comprei muitos escravos, e além desses, tive outros, nascidos na minha casa. Tive mais gado e mais ovelhas do que todas as pessoas que moraram em Jerusalém antes de mim. 8. Também ajuntei para mim prata e ouro dos tesouros dos reis e das terras que governei. Homens e mulheres cantaram para me divertir, e tive todas as mulheres que um homem pode desejar. 9. Sim, fui grande. Fui mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim e nunca me faltou sabedoria. 10. Consegui tudo o que desejei. Não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. Eu me sentia feliz com o meu trabalho. E essa era a minha recompensa. 11. Mas quando pensei em todas as coisas que havia feito e no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão. Não tinha nenhum proveito. Era como se eu estivesse correndo atrás do vento. 12. Então comecei a pensar no que é ser sábio e no que é ser tolo ou sem juízo. Por exemplo, será que um rei pode fazer alguma coisa que seja nova? Não. Só pode fazer o que fizeram os reis que reinaram antes dele. 13. E cheguei à conclusão de que a sabedoria é melhor do que a tolice, assim como a luz é melhor do que a escuridão. 14. Os sábios podem ver para onde estão indo, mas os tolos andam na escuridão. Porém, eu sei que o mesmo que acontece com os sábios, acontece também com os tolos. 15. Aí eu pensei assim: o que acontece com os tolos vai acontecer comigo também. Então, o que é que eu ganhei sendo tão sábio? E respondi: não ganhei nada. 16. Ninguém lembra para sempre dos sábios, como ninguém lembra dos tolos. No futuro, todos nós seremos esquecidos, todos morreremos, tanto os sábios como os tolos. 17. Por isso a vida começou a não valer nada para mim. Ela só me havia trazido aborrecimentos. Tudo havia sido ilusão. Eu apenas havia corrido atrás do vento. 18. Tudo que eu tinha e que havia conseguido com meu trabalho não valia nada para mim. Sabia que teria de deixar tudo para o rei que ficasse no meu lugar. 19.
E ele poderia ser um sábio ou um tolo. Quem é que sabe? No entanto, ele seria o dono de todas as coisas que eu consegui com o meu trabalho e ficaria com tudo o que a minha sabedoria me deu neste mundo. Tudo é ilusão. 20. Então eu me arrependi de ter trabalhado tanto e fiquei desesperado por causa disso. 21. A gente trabalha com toda a sabedoria, conhecimento e inteligência para conseguir alguma coisa e depois tem de deixar tudo para alguém que não fez nada para merecer aquilo. Isso também é ilusão e não está certo. 22. Nós trabalhamos e nos preocupamos a vida toda. E o que é que ganhamos com isso? 23. Tudo o que fazemos na vida não nos traz nada, a não ser preocupações e desgostos. Não podemos descansar nem de noite. É tudo ilusão. 24. A melhor coisa que alguém pode fazer é comer e beber e se divertir com o dinheiro que ganhou. No entanto, compreendi que mesmo essas coisas vêm de Deus. Vamos ler aqui novamente o 24. A melhor coisa que alguém pode fazer é comer e beber e se divertir com o dinheiro que ganhou. No entanto, eu compreendi que mesmo essas coisas vêm de Deus. 25. Sem Deus, como teríamos o que comer ou com que nos divertir? 26. Ele dá sabedoria, conhecimento e felicidade às pessoas de quem ele gosta. Mas Deus faz com que os maus trabalhem, economizem e ajuntem, a fim de que a riqueza deles seja dada às pessoas de quem ele gosta mais. Tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Nós vemos aqui, pela leitura dos capítulos 1 e 2 de Eclesiastes, que o rei Salomão começou a pensar a respeito da vida. E ele percebeu que tudo na vida é uma longa repetição. As pessoas nascem, elas procuram um trabalho, elas formam a sua família, elas vivem a sua vida temporária nessa terra, se esforçam, conquistam riquezas, vivem as suas alegrias e as suas tristezas, e depois elas partem e deixam tudo aqui nessa vida. Partem para outra vida e todo esforço, tanta preocupação, às vezes depressão, ficam nesse mundo. E ele conclui no capítulo 2, depois dele dizer para nós que ele construiu casas, que ele teve fazendas, que ele teve sítios, que ele teve todas as mulheres, que ele teve pessoas que cantavam para ele, que ele descobriu que tudo isso não preencheu o vazio da alma dele. Ele achava que, correndo atrás disso, ele conseguiria preencher o vazio da alma dele. Mas ele concluiu que a porção que nós temos aqui nessa vida, aqui no versículo 24, é que a melhor coisa que alguém pode fazer é comer e beber e se divertir com o dinheiro que ganhou. A melhor coisa que a pessoa pode fazer é desfrutar, é viver a vida, comendo, bebendo, se divertindo. Só que ele entendeu que mesmo essas coisas vêm de Deus. É Deus que dá para as pessoas as condições de terem o que comer, de terem o que beber, de terem uma família, de poderem ter um trabalho, de poderem receber um dinheiro para terem acesso a essas coisas. Aqui no versículo 25 ele fala: sem Deus, como teríamos o que comer ou com que nos divertir? Versículo 26, ele que dá sabedoria, conhecimento e felicidade para as pessoas de quem ele gosta. Podemos dizer, para as pessoas de quem ele se agrada, para as pessoas que são justas, que são honestas, que obedecem aos seus mandamentos,
que amam a Deus e que respeitam o próximo. Mas, prosseguindo aqui na leitura, Deus faz com que os maus trabalhem, economizem e ajuntem, a fim de que a riqueza dele seja dada às pessoas de quem ele gosta mais. Ele está dizendo aqui que Deus faz com que os maus, aqueles que ficam avarentos, presos, amarrados ao dinheiro, fiquem só pensando em trabalhar e trabalhar e trabalhar, e juntar e juntar e juntar, até que aquela riqueza fica para outras pessoas. E essas pessoas que ficam avarentas, preocupadas com a vida nessa terra, acabam perdendo o tempo delas, sem desfrutarem da vida. Elas ficam o tempo todo ocupadas, correndo atrás do dinheiro, da riqueza, e deixando de viver os momentos bons com a família, deixando de viver os momentos de comer, beber, com paz, com sossego, com tranquilidade, porque ficam ocupadas demais pensando em ter mais e mais e mais. Depois elas partem dessa vida. E tudo que elas se esforçaram tanto fica para outras pessoas que não se esforçaram tanto quanto elas para conseguirem aquelas riquezas. Ele termina aqui no capítulo 2. Tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Agora, Salomão, ele termina o livro de Eclesiastes dizendo qual é o sentido da vida. Veja aqui, vamos para o capítulo 12, que é o encerramento do livro de Eclesiastes. Ele fala aqui no capítulo 12, no versículo 1, lembre do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer na vida. Então ele fala aqui no versículo 2, lembre dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu o seu brilho e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Versículo 3, então os seus braços, que sempre o defenderam, começarão a tremer, e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes cairão e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar a sua comida. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. 4. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo ou a música tocando. E levantará cedo quando os passarinhos começam a cantar. 5. Então você terá medo de lugares altos e até caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso. E quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. 6. A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro cai e quebra, quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro se despedaça, quando a corda do poço se parte. 7. Então o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. 8. É ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. 9. O sábio, usando seu conhecimento, continuou a ensinar ao povo que sabia. Ele estudou, examinou e pôs em ordem muitos provérbios. Salomão também escreveu o livro de Provérbios. Provérbios é um livro que tem 31 capítulos e aqui nesse canal, todos os meses, nós fazemos a leitura diária de Provérbios. Hoje é dia 13, nós vamos postar a leitura e a meditação em Provérbios 13. Se você quiser acompanhar, fica o convite para que você acompanhe os vídeos de Provérbios também.
Versículo 10. Procurou usar palavras agradáveis, e tudo o que escreveu é verdade. 11. As palavras dos sábios são como pregos bem pregados. São como as varas pontudas que os pastores usam para guiar as ovelhas. Essas palavras foram dadas por Deus, o único pastor de todos nós. 12. Filho, há mais uma coisa que eu quero dizer. Os livros sempre continuarão a ser escritos. Estudar demais cansa a mente. Ele não está dizendo aqui que você não deve estudar. O que ele está dizendo aqui é que você precisa ocupar o seu tempo em buscar a Deus em primeiro lugar. Você deve sim estudar, mas sem perder a atenção em desfrutar dessa vida, comendo, bebendo, vivendo com as pessoas que você ama, e entendendo que a sua vida não é correr atrás de uma carreira profissional como muitas pessoas estão fazendo. A vida delas é correr atrás de uma carreira, conseguirem poder, conseguirem cargos, esquecendo-se da família, dos filhos, deixando passar da vida muitas coisas importantes. Versículo 13. De tudo que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus. Temer a Deus significa colocá-lo em primeiro lugar, ter absoluto respeito por Ele, ter um respeito por Deus tão alto que considera Deus em primeiro lugar, acima de tudo na vida. E obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. 14. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo que fizermos, e até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou o mal. Então aqui, Salomão termina o livro de Eclesiastes mostrando que o propósito, a conclusão da vida é que nós precisamos de Deus. Deus é o princípio de tudo. Foi Ele que nos formou à imagem e semelhança dele. E quanto mais cedo nós entendermos que fomos criados por Deus, fomos criados para louvar a Deus e viver para Deus, e que o nosso trabalho, a nossa família, o que comemos, o que bebemos, a nossa vida nessa terra, só tem sentido quando está alinhada a Deus. Quanto mais cedo entendermos isso, mais nós vamos desfrutar dessa vida. Porque não vai ser só sobre trabalhar e trabalhar e trabalhar, e conseguir dinheiro, e conseguir um carro, e conseguir um celular, e conseguir uma casa, e conseguir uma família, mas é sobre estar com Deus e desfrutar da família, do trabalho, de todas as coisas, percebendo o bem que essas coisas nos proporcionam quando elas estão no segundo plano, quando elas estão a serviço do reino de Deus. Então a mensagem de hoje fala sobre coloque Deus em primeiro lugar. Não faça da sua vida uma vida atrás de ilusões. Não corra atrás do vento. Você um dia, como diz aqui no último versículo, nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos, e até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou o mal. Vai chegar o dia em que vamos deixar essa vida e teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizemos aqui. Que possamos estar em dia com Deus e que esse dia seja apenas um dia do nosso encontro eterno com Ele. Porque Deus, Ele oferece para nós uma vida com Ele já aqui, nessa terra.
Basta que você aceite a Jesus e que você tenha um relacionamento diário com Deus, orando todos os dias e entregando tudo o que você tem nessa vida para Ele, vivendo já aqui nessa vida para Ele. Se você já caminha com Cristo, aprofunde o seu momento com Deus. Se você tem sentido que Deus está longe, que parece que Ele não tem respondido às suas orações, é um tempo de você dizer: Senhor, eu quero mais intimidade com o Senhor. Eu quero comunhão com o Senhor. Eu quero mais do seu Espírito na minha vida. E se você nunca recebeu a Jesus, hoje é tempo de você recebê-lo. Aqui está a oração de confissão. É a oração que fazemos quando cremos que Jesus é o Filho de Deus e que Ele morreu na cruz e derramou seu sangue lá por todos nós, por toda a humanidade. Nessa oração de confissão, nós declaramos 3 frases. Declare agora, creia que Jesus é o Filho de Deus e receba Ele agora. Faça essa confissão comigo agora. Diga, número 1, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Número 2, perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E número 3, escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Com essa oração, você declarou que você aceita a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Significa que você reconhece que tem pecados, que precisa de Jesus como Salvador. Ele nos salva do quê? Nós, nos nossos pecados, não poderíamos acessar a Deus. Mas como Jesus morreu em nosso lugar, Ele nos salvou da vida distante de Deus. Então Ele nos aproxima de Deus. Número 2. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Nós, nas nossas fraquezas, corremos atrás de muitas coisas erradas. Mas quando recebemos o perdão dos pecados e pedimos o Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus morando em nós. E Ele nos convence do pecado. Mostra para mim, para você, que é errado continuar a fazer as coisas que estamos fazendo que estão erradas. E Ele nos leva, nos orienta, nos convence, nos impulsiona a andarmos no caminho que nos guia até o céu. Quando fazemos coisas erradas, o Espírito Santo coloca um aperto no nosso peito e nós ouvimos o coração dizendo: não é por aí o caminho, meu filho. Não é por aqui, minha filha. E o Espírito Santo, quando nós oramos diariamente, colocando os nossos projetos nas mãos de Deus, Ele responde em nosso coração: faça dessa forma. Converse com essa pessoa. Veja esse curso. Siga por essa rota. Ele sempre dá orientação e Ele é um Deus presente, que fala com os seus filhos de maneira individual e pessoal. Número 3. Escreve meu nome no livro da vida. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que no dia que comparecermos perante o tribunal de Cristo, haverá o juízo final. Quem estiver com o nome escrito no livro da vida, entrará diretamente no céu. Isso está escrito em Apocalipse capítulo 20. E essa oração é feita em nome de Jesus, porque é Jesus que escuta a oração e leva até o Pai. E cumpre-se essa palavra. E o amém serve para confirmar essa oração. Agora que você recebeu a Jesus, procure uma igreja que prega que todas as orações devem ser feitas exclusivamente a Jesus.
Se você tem algum anjo, algum santo, alguma imagem na sua casa, embale e coloque fora da sua casa, porque agora você tem o Espírito Santo na sua vida. Deus está com você. Então, procure uma igreja para que você possa conhecer mais a palavra de Deus e viver em comunhão com outros irmãos na fé. Não espere perfeição nas igrejas. Todas as igrejas têm pessoas que, como eu e como você, estão procurando se aproximar de Deus. Existem também algumas pessoas que frequentam a igreja apenas por tradição, apenas por uma questão de vida social. Então, é possível que você encontre uma ou outra pessoa que frequentam a igreja há muito tempo, mas que não mudam de vida. Não dê atenção a essas pessoas. Elas escolheram viver dessa forma. Mas olhe para Jesus e para aqueles irmãos e aquelas irmãs que estão comprometidos, que estão comprometidas em seguir a fé. Se você é essa pessoa que tem frequentado a igreja há muitos anos, mas ainda não teve um encontro com Jesus, Jesus quer se revelar a você. Ele quer que você tenha uma comunhão verdadeira com Ele. Ore a Deus, arrependa-se, peça perdão dos seus pecados e diga: Deus, eu quero uma nova vida. Hoje é dia 13 de janeiro, nós estamos bem no começo do ano. E você pode abrir a porta do seu coração para a mudança de vida. Vamos agora agradecer a Deus por essa mensagem e fazer a oração final. Senhor, Pai querido e amado, em nome de Jesus, nós agradecemos por essa palavra que nos fala que o Senhor quer ocupar os espaços da nossa vida. O Senhor quer nos dar o bem. Quando ficamos ocupados apenas com essa vida, pensando em nossa carreira, em nosso trabalho, com quem vamos casar, sobre o cuidado com os nossos filhos, sobre o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, que carro vamos comprar, que casa, que bairro, em que cidade vamos morar, nós acabamos perdendo a nossa vida. Corremos atrás de coisas relacionadas a essa vida e nos esquecemos do principal, que é a vida eterna, e de dedicar todas essas coisas para o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. E nós queremos pedir agora que o Senhor visite esse teu filho, essa tua filha, e mostre qual o seu plano e o seu propósito. Que cada pessoa agora possa entregar ao Senhor a sua própria vida em primeiro lugar. O seu marido, a sua esposa, os seus filhos, a sua casa, a sua família, a sua carreira profissional, os seus bens, que tudo possa ser para a tua glória e para o teu louvor, e que a vida seja sobre viver o melhor com a paz de Deus no dia a dia, trazendo harmonia, comunhão, boas relações com todas as pessoas, guiadas e dirigidas para o propósito de Deus. E que no fim da vida, cada pessoa possa chegar e dizer, olhando para trás: valeu a pena, porque tudo que eu fiz para louvar a Deus. Eu fiz para a glória de Deus. Eu vivi com Deus. E que, ao findar a vida, cada um possa dizer: obrigado, Senhor, porque valeu a pena ter vivido com o Senhor como meu amigo, como meu pai, como aquele que me guiou em tudo. Faz dessa forma sobre todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, graças a Deus. Oro também por aqueles que estão enfermos ou que estão com algum parente enfermo. Que o Senhor derrame cura
e que o Senhor também derrame consolo naqueles que perderam algum parente, amigo, e que o Senhor visite aqueles que estão presos, levando algum grupo de evangelismo para pregar para esse familiar que está lá na cadeia, para que saia daquele lugar regenerado, regenerada, transformado, transformada pelo teu Espírito. E que o Senhor venha a abençoar os planos e os projetos de cada pessoa para que esse ano seja maravilhoso e extraordinário, com testemunhos da sua bondade e da sua transformação para a alegria de todos os que confiam no Senhor. Te agradecemos e te agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre, grandemente. Amém e amém.